Bom, uma regra de sociedade é quando um grupo de pessoas que se reúne, cada qual tendo um capital para ser aplicado por um período de tempo numa atividade comercial, podendo ocorrer lucros ou prejuízos. Os problemas de regra de sociedade serão resolvidos aplicando divisões em partes diretamente proporcionais. Teremos 3 casos. O primeiro é quando os capitais são iguais e os tempos diferentes. Nesse caso, o lucro ou prejuízo da sociedade será dividido em partes diretamente proporcionais aos tempos de permanência dos sócios. No segundo caso, os tempos são iguais e os capitais diferentes. Então, o lucro ou prejuízo será dividido em partes diretamente proporcionais aos capitais aplicados pelo sócio. E o terceiro caso, tempos diferentes e capitais diferentes. O lucro ou prejuízo será dividido em partes diretamente proporcionais ao produto do tempo pelo capital respectivo de cada sócio. Vamos a um exemplo aqui. 3 pessoas formam uma sociedade, permanecendo o primeiro durante 12 meses, o segundo 8 meses e o terceiro 6 meses. Quanto ganhou cada um se a sociedade apresentou um lucro de 260 mil? Bom, então, o que nós teremos aqui? Vamos considerar A como sendo o lucro obtido pelo primeiro sócio, B pelo segundo e C pelo terceiro. A soma desses lucros tem que dar o total do lucro. Portanto, temos A mais B mais C igual a 260 mil. E o lucro de cada sócio deve ser proporcional aos tempos que cada um ficou na sociedade. Então aí nós temos essa proporção e essa outra equação aqui. Nesse caso, a gente aplica aquela propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes. Então, A mais B mais C está para 12, mais 8 mais 6, como A está para 12, B está para 8 ou C está para 6. Como nós já conhecemos esta soma, substituindo, teremos 260 mil dividido por 26. Podemos simplificar para facilitar os cálculos. Essa divisão vai ser igual a 100 mil. E agora eu posso calcular o valor de A, B e C. Para calcular o valor de A, eu pego essas duas razões. E aí teremos 10 mil é igual a sobre 12. Podemos então multiplicar aqui 10 mil vezes 12, 12 vezes 10 mil é igual a 120 mil. Para calcular o valor de B, eu vou pegar esta razão e igualar a 10 mil, que nesse caso é o chamado fator de proporcionalidade. Teremos assim 10 mil igual a B sobre 8. Multiplicando aqui 10 mil vezes 8, eu encontro o valor de B, que é 80 mil. E de forma análoga, para achar o valor de C, igualo essa razão a 10 mil. Assim, multiplicando 10 mil por 6, obtemos o valor de C, que no caso é 60 mil. Esses são os valores que cada sócio irá receber. Segundo caso, 4 pessoas formam uma sociedade de 500, 600, 750 e 250, respectivamente. Ou seja, esses aqui são os capitais que cada sócio investiu na sociedade. Ao fim de um certo tempo, a sociedade apresentou esse lucro. Quanto coube a cada sócio? Vamos indicar por A, B, C e D os lucros obtidos por cada sócio, que tem que ser igual ao total do lucro obtido pela sociedade. Ao mesmo tempo, o lucro de cada sócio é proporcional ao capital que cada sócio investiu. Então, nesse caso, a gente vai aplicar a propriedade da soma dos antecedentes e consequentes. Então, teremos A mais B mais C mais D está para 500, mais 600, mais 750, mais 250. Assim como A está para 500, B está para 600, C está para 750 e D está para 250.
Como já sabemos, A mais B mais C mais D é igual a 8.400. Substituindo e fazendo aqui a soma, teremos 8.400 sobre 2.100. Podemos simplificar, cortando 0, 0 com 0, 0. E nota que 84 é exatamente 4 vezes 21. Então essa divisão aqui vai dar 4. Logo, 4 é o chamado fator de proporcionalidade. Agora vamos aplicar de 2 em 2 aqui a propriedade de uma proporção para poder calcular cada um dos valores. Pegando as duas primeiras aqui, podemos calcular o valor de A. 4 é igual a A sobre 500. Multiplicando aqui, 4 vezes 500 vai dar o valor de A. Portanto, A igual a 2.000. Para descobrir o valor de B, vou pegar essa razão e igualar a 4. Então teremos 4 igual a B sobre 600. Nesse caso, multiplicando 4 vezes 600, eu encontro o valor de B, que é 2.400. Para descobrir o valor de C, faço o mesmo processo. Igualando aqui 4 igual a C sobre 750. Basta multiplicar 4 vezes 750 para encontrar o valor de C, que é 3.000. E finalizando aqui o valor de D, repito o processo. Igualo D sobre 250 a 4. Aí teremos aqui que multiplicar 4 vezes 250 para encontrar o valor de D. Assim, o valor de D é igual a 1.000. Esses são os valores que cada sócio irá receber. Terceiro exemplo. Uma empresa teve um lucro de 22.200. O primeiro sócio empregou 1.200 durante 1 ano e 3 meses. O segundo investiu 800 por 1 ano e meio. E o terceiro investiu 1.000 durante 1 ano. Qual foi o lucro de cada sócio? Somando o lucro de cada sócio, o resultado tem que ser o próprio lucro total. Uma outra coisa importante aqui observar em relação ao tempo. Nós temos então aqui 1 ano e 3 meses. Isso equivale a 15 meses. E 1 ano e meio, no caso do segundo sócio, 1 ano e 6 meses, equivale a 18 meses. O terceiro sócio aplicou o dinheiro durante 1 ano, que é 12 meses. Então, nesse caso, os tempos e os capitais são diferentes. Então, a quantia que cada sócio vai receber é proporcional tanto ao capital quanto ao tempo. Ou seja, é proporcional ao produto do capital pelo tempo. O mesmo vale para o sócio B e para o sócio C. Agora vamos aplicar a propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes. Teremos então A mais B mais C. Aqui são os produtos dos tempos pelos capitais de cada sócio. Substituindo esse valor que já é dado, que é 22.200, e somando aqui esses produtos, vamos obter 22.200 para 44.200. Como cada lucro aqui está para os produtos de seus respectivos tempos e capitais investidos. Podemos simplificar aqui para facilitar. Fica 222 sobre 444. Vejam que o 444 é exatamente o dobro de 222. Então nós temos aqui uma relação de 1 para 2. Agora podemos pegar cada uma das razões aqui e igualar a 1 para 2 para achar os valores das variáveis. O cálculo de A, teremos 1 está para 2, como A está para 18.000. Aplicando a propriedade fundamental, 2A é igual a 18.000, portanto, passa-se o 2 dividindo, A vai ser igual a 9.000.
Para obter o valor de B, 1 está para 2, como B está para 14.400. Multiplicando aqui 2 vezes B, vai ser igual a 14.400. Passo 2 dividindo, B é igual a 7.200. E para descobrir o valor de C, repete-se o processo. Então, 1 para 2 é igual a C sobre 12.000. Multiplicando aqui 2C, vai ser igual a 12.000. Passo 2 dividindo, C igual a 6.000. Daí, o resultado dos lucros de cada sócio. Próximo exemplo. Em uma certa sociedade, os capitais dos sócios A e B estão entre si como 3 está para 5. Sabendo que esses capitais estiveram aplicados durante 15 e 18 meses, respectivamente, e que a sociedade teve um prejuízo de 311.100, calcular o prejuízo de cada sócio. Então, nesse caso, podemos escrever o seguinte: não tem os valores dos capitais, mas tem uma relação entre os dois capitais, que é de 3 para 5. E os tempos de aplicação. E aqui o lucro total. Então, podemos montar as equações da seguinte forma: o prejuízo de A mais o prejuízo de B tem que ser igual ao prejuízo total. E o prejuízo de A tem que ser proporcional a 3, que aqui está, vezes o tempo investido. Assim como o prejuízo de B é proporcional a 5 vezes o tempo de investimento. Aplicando então a propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes, temos aqui A mais B está para 45 mais 90, como A está para 45 e B está para 90. Substituindo aqui A mais B e fazendo aqui essa soma, temos então aqui 311.100 para 135. Vamos simplificar essa fração. Fica 20.740 para 9, como A para 45 e B para 90. Vamos encontrar o valor de A, pegando essas duas razões, montando uma proporção. E aí é só aplicar a propriedade fundamental. Multiplica os meios e os extremos. Teremos 9A igual a 45 vezes 20.740. Passo A dividindo. Note que aqui eu não fiz a multiplicação, porque eu posso dividir o 45 pelo 9. Isso facilita as contas se não tiver uma calculadora. E aí o resultado é esse aqui. Para encontrar o valor de B, eu pego essa razão e igualo a esta. Então teremos aqui essa igualdade. Posso aplicar a propriedade aqui, multiplicando os extremos e os meios. E aí obter 9B igual a 90 vezes 20.740. Passando 9 dividindo, eu posso aqui dividir o 90 pelo 9, que vai dar 10. E aí está o resultado. Aqui são os prejuízos de cada sócio. No quinto exemplo, 2 sócios lucraram com a dissolução de uma sociedade e devem dividir entre si um lucro de 28.000. O sócio A empregou 9.000 durante 1 ano e 3 meses. O sócio B empregou 15.000 durante 1 ano. Calcule o lucro do sócio A. Bom, então aqui o sócio A, ele aplicou 9.000 durante 1 ano e 3 meses. Isso equivale a 5 meses. Enquanto o sócio B aplicou 15.000 durante 1 ano, que equivale a 12 meses. O lucro total foi de 28.000. Montando as equações, o lucro de A mais o lucro de B tem que dar os 28.000. E o lucro de A tem que ser proporcional ao capital e ao tempo de investimento. O mesmo vale para B, que investiu 15.000 durante 12 meses. Resolvendo esse produto,
teremos 135 mil, aqui teremos 180 mil. Então, essa razão aqui é igual à razão entre A e o produto do capital pelo tempo, o mesmo valendo para B. Como nós já conhecemos A mais B, vamos substituir, que vale 28 mil. Vamos simplificar esta razão, vai ficar 4 para 25. Agora eu posso igualar esta razão à primeira, que é o fator de proporcionalidade, para obter o valor de A. Aqui teremos então 45 vezes A é igual a 4 vezes 135 mil. Teremos 45A igual a 540 mil. O 45 vai passar dividindo, o resultado então será 12 mil. E para achar o valor de B, vamos igualar essa razão à primeira. Com isso, teremos 4 para 45, B para 180 mil. Aplicando a propriedade fundamental, 45B é igual a 4 vezes 180 mil. Então, teremos B igual a 720 mil dividido por 45, que será igual a 16 mil. Então, esses são os lucros de cada sócio. O problema pede apenas qual o lucro do sócio A. Então, a resposta seria 12 mil. E o exemplo 6, 3 sócios A, B e C investiram 9 mil no negócio que deu lucro de 12 mil. O sócio A entrou com a metade do capital, B entrou com 1/3 do capital e C com o restante. Se A entrou com a metade, que é 9 mil, então ele entrou com 4.500. B entrou com a terça parte. Terça parte de 9 mil é 3 mil. E aí, somando essas duas partes aqui, 4.500 com 3 mil é 7.500. E aí, para fechar os 9 mil, faltam 1.500. Então, podemos montar aqui a proporção. E aqui essa equação, a soma dos lucros, tem que dar o total do lucro, que é 12 mil. E cada lucro é proporcional aos capitais investidos, como está aqui. Agora é só aplicar as propriedades. A soma dos antecedentes, a soma dos consequentes, cada antecedente e o seu consequente. Substituindo A mais B mais C por 12 mil, e a soma aqui vai dar 9 mil. Agora vamos simplificar aqui. Cortamos 3 zeros, 12 e 9 são múltiplos de 3. Então, dividindo tudo por 3, vai ficar 4 para 3. Agora, é só pegar de 2 em 2 aqui, pegar esses dois para achar o valor de A. Calculando A. 4 está para 3, como A está para 4.500. Multiplicando aqui os meios e os extremos, vamos ter 3A igual a 4 vezes 4.500. Passo 3 dividindo. Esse produto aqui vale 18 mil. Então, A igual a 18 mil sobre 3, que dá 6 mil. E para achar o lucro de B, vamos fazer a mesma coisa. Agora teremos 4 para 3, como B está para 3 mil. Aplicando a propriedade fundamental, 3B é igual a 4 vezes 3 mil. B vai ser igual a 12 mil dividido por 3, que é 4 mil. E para achar o valor de C, repete-se o processo. Então, temos aqui 4 para 3, C para 1.500. Multiplicando aqui cruzado, teremos 3C igual a 4 vezes 1.500. C igual a o produto 4 vezes 1.500 dá 6 mil. Dividindo por 3, vai dar 2 mil. Bom, então, esses são os lucros de cada sócio, mas na verdade o problema está pedindo apenas a parte que cabe ao sócio B, que seria 4 mil.